Seja muito bem-vindo à nossa aula 3 do nosso curso Investidor Independente. Essa é uma aula que eu diria que não precisava estar aqui. Essa é uma aula que você vai abrir um pouco a sua mente. É uma aula de mentalidade, é uma aula que você vai ver a realidade na qual nós estamos inseridos. E eu começo essa aula falando um pouco da cultura de um povo específico, o povo judeu. Talvez você não conheça, mas eu tive a experiência de conhecer de perto um dos profissionais do mercado financeiro, na parte de educação financeira, que é o Bezruel, que é um judeu. Tive a oportunidade não só de conhecer, mas de viajar com ele. E nessa conversa eu percebia como o judeu tem uma mentalidade diferente. O judeu ele pensa no acúmulo máximo de riqueza. O judeu, ele pensa já desde os provérbios que são ensinados de filho para filho, que ele deve gastar menos do que ganha. Então, essa cultura, esse ensinamento que é passado de pai para filho, mostra que eles têm uma mentalidade investidora. Então, se a gente migra para outro público, para outro país, para outra cultura, a gente vai para o americano. O americano é aquele cara que sai de casa aos 18 anos, lá no caso 21 anos, e vai em busca do primeiro milhão. Não é nem R$ 1 milhão, US$1 milhão. Ele vai ali trabalhar, ele vai ali se esforçar para de alguma forma ele conquistar. E ele sai com um carro velho. Ele sai querendo assim, eu vou conseguir. Ele tem uma mentalidade de investir. O americano, mais da metade da população, como você já deve saber, investe em ações. O americano ele tem uma cultura empreendedora, as empresas grandes valorizam demais os seus funcionários. O americano, ele também, assim como o judeu, tem uma cultura investidora. Quando a gente vai para a realidade do brasileiro, e aí você deve pensar comigo, quantas vezes não te disseram, quem casa, quer casa? Essa foi a pergunta que o meu pai me fez quando eu decidi casar. E talvez em algum momento já te fizeram essa pergunta. Quantas vezes você que está aí do outro lado viu ou seu filho ou até você mesmo sair do colégio, do ensino médio e já querer ter um carro zero? Essa é a realidade do brasileiro. Quando você diz que em casa quer casa, o que é que está errado? É que o brasileiro entendeu errado. O brasileiro acha que ele precisa entrar num financiamento imobiliário, ser escravo ali por 30 anos e poder dizer que tem uma casa. Porque se ele deixar de pagar, ele vai ver quem é o real dono, que é o banco. Da mesma forma, a questão do carro. Muitas vezes o teu filho ou você mesmo não precisava ter um carro zero e se endividar para isso. Mas essa é a cultura passada de pai para filho, que nós precisamos antecipar os nossos sonhos. E essa mentalidade errada, enquanto o judeu, cultura de investimentos, o americano, cultura de investimentos, o brasileiro, infelizmente, é uma cultura de consumo. O brasileiro, a cultura de investimento chegou depois da cultura de consumo. E aí a gente vem para uma realidade, né? Eu vou colocar aqui, pedir para o pessoal da edição colocar justamente esse slide. Aqui em algum lugar na tela vai aparecer a estatística do INSS. O que é que mostra essa pesquisa? 20 milhões de brasileiros aposentados pelo INSS. Pesquisa do IBGE prova que desses 20 milhões, como você está vendo, apenas 1% consegue pagar as suas contas com o que recebe do INSS. Quantos brasileiros vivem a vida como diz Zeca Pagodinho? Deixa a vida me levar. E aí, por falta de planejamento, sem um plano de aposentadoria, sem nenhuma segurança financeira, termina entrando na estatística dos 99% que você acabou de ver. Ou seja, obrigado a trabalhar, mesmo depois de chegar numa idade avançada. Ou seja, tendo que depender de terceiros, depender lá de uma instituição, de uma igreja. Essa é a realidade que eu não quero que você venha a ser acometido. Então você precisa fazer alguma coisa. Se você parar para pensar, e aí eu peço para que você se coloque nessa posição, se hoje você recebesse um aumento, seja de mesada, seja de salário,
de R$ 1.000, o que é que você fazia? A maioria dos brasileiros iriam aumentar o seu padrão de vida. Esses R$ 1.000 já iria servir para trocar o carro e pagar a parcela do novo financiamento. Então, a cultura errada faz com que você nunca venha a prosperar. Eu espero que a tua mentalidade com essa aula seja pelo menos repensada, reavaliada e que de alguma forma essa aula possa te ajudar a tomar decisões melhores. Vamos à próxima aula.